O Cândido é professor associado de História Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso, fez um estágio pós-doutoral em História Contemporânea, aí eu vou falar português, tá, Cândido? Na Universidade de Bordeaux, é doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, o campus de Assis, um dos líderes da rede de pesquisa História e Catolicismo no mundo contemporâneo. Tem diversos livros publicados, né, que eu nem vou narrar todos aqui, diversos artigos publicados também, e é uma satisfação tê-lo porque faz parte da minha também trajetória acadêmica, né, Cândido? Foi meu orientador no mestrado e parte do doutorado, teve minha banca de graduação, então já são aí longos 12 anos, mais ou menos, de parceria também nesse... A academia sempre nos leva a muita coisa, né? Inclusive tempo, mas sempre nos traz muita coisa, inclusive amigos, né? Então é isso. O Cândido vai falar para a gente um pouquinho hoje sobre fascismo, crise da democracia liberal e neofascismo. Entendo, tá todo mundo aqui ansioso para saber sobre o tema, porque é um tema bastante interessante. Só para poder alertá-los, o Elian cuida da parte da sala, então todos têm que manter os seus microfones silenciados durante a apresentação do professor Cândido. Preferencialmente, aí a câmera ia ficar a critério de vocês, como é que vocês querem deixar aberta ou não, tá? E ao final da fala do professor Cândido, vamos abrir para poder fazer perguntas, trocar ideias, tá? E aí fica bem à vontade de vocês. Bom, Cândido, é isso. Agradeço muitíssimo o seu tempo, sua disponibilidade por estar aqui com a gente. É 7h06, né? Estamos quase britânicos aqui, né? Começamos no horário, tá? Cândido, muito obrigado, fique à vontade. E qualquer coisa é só chamar a gente aqui. Bom, obrigado, Mauro. Boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui conosco nesta noite, né, nesta live aqui. Quero agradecer ao Mauro pelo convite, né, por participar aqui do ciclo de lives, então, que vocês estão fazendo aí a partir do Instituto Federal de Rondônia, né. Parabenizar o Mauro e a equipe pela iniciativa de, enfim, levar à frente um projeto dessa natureza, especialmente dentro desse ambiente no qual o Brasil se encontra, né? Situação que é de conhecimento de todos, que é uma situação bastante delicada, por conta da pandemia, por conta também de uma recessão econômica que está em pleno vapor, né? Então, agradecer efetivamente pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com o Mauro também, que foi meu aluno aí de graduação, de mestrado e também doutoramento, né? Doutoramento eu não orientei ele até o final, mas a gente se conhece um bom tempo, eu sei de como profissional ele é, de como ele é engajado, enfim, na sua profissão, né? Bom, também parabéns aí ao pessoal do Instituto Federal que está oportunizando essa atividade por meio do projeto de extensão que o Mauro coordena com outros colegas, tá? Bom, pessoal, esse meio aqui é um meio um pouco novo para mim, bem como para outros colegas, né? Nós estamos muito acostumados a trabalhar aí na via presencial, então as lives, o trabalho online é um pouco diferenciado, ele requer uma série de outras habilidades que não necessariamente nós tenhamos, né? Domínio de tecnologias, a comunicação é um pouco diferente, né? Tem aspectos técnicos também envolvidos, né, para os quais nem sempre nós, professores, estamos preparados, né, desde a iluminação, captação de áudio, e uma série de outros elementos. Então, já vou aqui me desculpando por qualquer falha nesse sentido, mas nós estamos aí engatinhando nesses elementos. Bom, a temática proposta aqui hoje é uma temática, enfim, eu conheço já faz um tempo, né, trabalho com disciplina de História Contemporânea aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Cuiabá. Aqui na universidade, evidentemente, por ser um curso de graduação, né, nós trabalhamos numa perspectiva um pouco mais aprofundada do que eu vou tratar aqui com vocês. Então, eu estou numa espécie de meio termo aqui, né, no sentido da comunicação, que eu observei que o público é bastante variado. Nós temos alunos aí de ensino técnico, de ensino médio, alunos de graduação de cursos superiores, professores, iniciativa privada e pública. Então, a tentativa aqui é estabelecer uma comunicação que seja universal para todos esses públicos, né?
sem, evidentemente, deixar de tocar nas questões que são efetivamente acadêmicas, dada a complexidade do tema que eu aqui tratarei. Bom, então, eu pretendo aqui passar por 3 momentos, não quero avançar muito mais do que 40 minutos, espero assim fazê-lo, para que em seguida vocês possam colocar questões e os seus posicionamentos, e a tarefa aqui é um pouco muito mais esta mesmo, né? É ouvi-los, perceber um pouco como vocês estão sentindo a realidade que os cerca, vendo esse mundo, que é um mundo bastante complexo do ponto de vista político, né, no qual nós estamos inseridos. Então, minha fala é meramente aqui acessória dentro de um debate maior que eu pretendo travar com vocês e ouvi-los aqui nesse sentido, tá? Bom, então, eu vou dar início aqui à minha fala. Se houver alguma questão técnica, eu pediria ao Mauro e ao seu estagiário que me avisassem, por gentileza, tá? Bom, e também não se estranhe, porque às vezes eu fico olhando para o lado aqui, mas é que eu estou trocando slide, mexendo aqui a colar, não estou vendo vocês, isso é um pouco diferente também. Bom, muito bem. Então, aqui, a proposta que eu tenho, na realidade, é uma proposta que ela vai passar por 3 momentos. O primeiro deles é colocar uma questão a partir do tempo presente. Tá? Normalmente eu faço isso de forma inversa, mas hoje eu decidi optar por esse caminho. Que é, primeiramente, colocar a problemática a partir do tempo presente. Então, algumas questões aqui a respeito, digamos que do que eu chamo aqui de crise da democracia liberal neste mundo contemporâneo. Tá? Na sequência, eu avançarei um pouco mais profundamente para o passado, né, numa discussão de fascismo, que eu chamo aqui de fascismo histórico, né, dos anos 30 e 40 do século XX, e a parte final da minha fala é, portanto, quando nós teremos aí uma das expressões do que se denomina de neofascismo, né, no século XXI, que é a expressão de um partido neonazista na Alemanha. Tá? Então, a gente fecha a fala nesse sentido. Então, é uma fala bastante ampla, vocês podem observar, e que transita, portanto, entre as dimensões aí da história contemporânea, história política, ciência política e sociologia contemporânea. Tá? Então, é um pouco nesse sentido. Bom, então eu começaria aqui fazendo referência a um cientista político e historiador também, que atualmente trabalha no Collège de France, que é uma instituição de pesquisa e de ensino na França das mais renomadas, tá? Chamado Pierre Rosanvallon. Então, esse historiador ele vai dizer que, do ponto de vista da história, e aí é claro que esta é uma afirmação bastante polêmica, estudar a história, estudar o passado, isso não serviria para muita coisa se não houvesse uma utilidade para esse tipo de conhecimento. Ou seja, de que adianta eu vir aqui falar para vocês sobre o fascismo histórico, sobre os anos 30 e 40, sobre nazismo, se esse tipo de conhecimento, o qual nós nos debruçaremos aqui, não fosse passível de algum tipo de apreensão no nosso presente, de diálogo com esse nosso presente contemporâneo. Então, partindo deste autor, dessa premissa teórica, digamos assim, que é o Pierre Rosanvallon, eu avanço aqui para uma questão que parece que é fundamental que vocês tomassem nota. Né? Qual é a natureza, portanto, a meu ver, ao ver de 2 autores que eu vou apresentar aqui na sequência, qual é a natureza da crise da chamada democracia liberal no século XXI? Tá? Nós temos uma crise da democracia liberal nessas primeiras décadas do século XXI, então a gente precisa saber que natureza é elas. E por que saber isso? Né? Basicamente porque desta natureza se desdobram outros elementos que têm a ver com a conexão com o passado, né, deste fascismo histórico que daqui a pouco eu vou falar, e também da ascensão do neofascismo ali, como exemplo o caso da Alemanha. Tá? Então eu tenho aqui 2 autores que são para chamar a atenção inicialmente. O primeiro deles é o próprio Pierre Rosanvallon, que eu já apresentei inicialmente para vocês, que fala da crise da democracia liberal, e o segundo autor é o Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol. Tá? Eu vou só projetar esses 2 slides inicialmente, vamos ver se aqui vai funcionar, o compartilhamento de tela, para que vocês possam acompanhar esses 2 elementos aqui de forma mais adequada. Um segundo, por gentileza. Acho que é isso aqui. Bom, vamos dar uma Sphinx 5 aqui.
Acho que assim, dá um sinal, Mauro, por favor, se a projeção está correta aí. Cândido, para mim ele não apareceu, mas às vezes demora um pouquinho para poder aparecer. Dá uma conferidinha aí. Agora tá indo, agora Tá, começou a aparecer. aparecer. Agora vai. Tá, tudo bem. Tá, então nós temos aí dois autores, o primeiro deles é, como dizia o Pierre Rosanvallon, um livro chamado O Parlamento dos Invisíveis, essa obra é de 2014, nós não temos essa obra ainda, infelizmente, publicada em língua portuguesa, né, somente em língua francesa. Então ele vai dizer que a crise dessa democracia liberal, ela tem, ela decorre de elementos de ordem econômica, né? Então quais são esses elementos de ordem econômica que o Pierre Rosanvallon está dizendo? O primeiro deles é uma espécie de desencantamento, né? Desencantamento em relação ao mundo, em relação à política. E o segundo está relacionado ao medo do futuro, ao medo daquilo que está por vir. Tá? Então, ele vai dividir isso mais especificamente, como vocês podem observar aí nesses dois itens, né? Há, portanto, de uma parte das pessoas, dos cidadãos, etc., né? Uma impressão de abandono, tá? Então, isso se dá no Brasil, isso se dá nos Estados Unidos, isso se dá na França, na Alemanha, então esse é um fenômeno meio que global. Então, a ideia é de que há uma impressão de abandono, um sentimento de exclusão do mundo, daquele mundo dos governantes, das instituições, da própria mídia, como se a grande parte da massa da população estivesse descolada do campo de decisão, do campo de poder, e, portanto, se sente abandonado. Tá? Cândido, O só um segundo, minutinho. sim, A gente não está vendo a sua apresentação, está vendo você. tá, bom. Tudo bem, então. Eu vou continuar aqui na minha fala e aí eu tento compartilhar novamente, mas deve ser algum problema no aplicativo, porque eu, enfim, compartilhei normalmente, né? Tudo bem, depois você edita esse, então. Vamos tentar novamente o compartilhamento, pode ser? Pode ser, ó. O pessoal falou que para eles estava aparecendo, para mim não estava. Mas tenta lá, vê se dá certo agora. Olha só, Mauro. Queria te Tá, perguntar, foi mal, Cândido, vai lá. tá, então, vou aqui dar uma checada aí no gerenciamento, vou compartilhar novamente aqui para vocês, tá? Rapidamente. Acho que agora foi, né? Bom, o segundo elemento desse aí é o sentimento de não representação. Né? Então, esse sentimento de invisibilidade social que alimenta o desencantamento com o político ou com a política. Então, primeira coisa, a ideia de um abandono, né? de os poderes públicos não nos darem atenção, de que as instituições não nos representarem mais, né? E essa ideia, portanto, de uma invisibilidade social, de que, olha, eu estou aqui, eu sou um cidadão, mas parece que os políticos estão lá em cima, a imprensa está numa outra esfera, a justiça não atende ao que eu preciso, né? Os poderes públicos não me representam. Né? Então, nesse sentido, há uma ideia de um desencantamento com a política. Né? Uma velha frase para isso é de que, bom, política é tudo igual, né? Então fecha esse congresso, etc. E de onde decorre isso? Isso decorre, na realidade, do fato de que há realmente uma fissura na representação política, ou seja, os políticos que são eleitos, sejam governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, que teriam um papel de nos representar, isto progressivamente no mundo ocidental vai sendo desgastado ali no final do século XX, né? E os políticos começam, portanto, em um país ou outro, a advogarem em causa própria. Tá? O que isso quer dizer? Que eles se constituem enquanto uma classe que passa a defender os seus próprios interesses e muito menos os interesses dos diversos segmentos sociais. Né? Então, esta sensação de não representação, de descolamento do ponto de vista da representação política faz com que quer dizer, a população acabe, portanto, tendo uma postura de afastamento, portanto, da representação e de descrença em relação aos poderes constituídos. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que mereceria aqui registro. Tá? Depois, avançando aqui, vamos ver se espero que o comportamento esteja funcionando, né? Porque cada hora dá uma... Cândido, tá perfeito, tá? Fica tranquilo. Foi erro meu aqui. Eu tinha fixado você e aí eu não estava vendo sua tela, mas agora tá normal. Foi mal, desculpa. Tá.
Vamos de novo aqui, então. Então, continuando. Então, o segundo autor, rapidamente para vocês, é este que vocês, espero que vocês estejam vendo aí, tá? É perdão, opa, aqui. É o Castells. Tá dando uma pane aqui, só um segundinho. Agora foi. Bom, então, o Manuel Castells, nessa obra chamada Ruptura, a crise da democracia liberal, vai também descrever um pouco esse movimento que o Rosan Vallon escreveu inicialmente, né, como tentando identificar qual é o problema da democracia liberal contemporânea, desse ponto de vista da representação. Então ele vai dizer que na base da representação política está o processo de enfraquecimento das ideologias e a transformação progressiva dos representantes políticos em verdadeira classe política que passa a operar em causa própria. Então isso é aquilo que o próprio Rosan Vallon, ali da França, já está dizendo um pouco. Né? Quer dizer, esses políticos, essa classe política, parece que está pouco preocupada em representar a população, representar os cidadãos, e, portanto, isso gera, essa ideia está articulada com o que se denominou, então, de enfraquecimento da perspectiva ideológica, né? Ou seja, os políticos, a grosso modo, ou os partidos políticos, a grosso modo, não teriam muito mais uma ancoragem, uma vinculação ideológica a um conjunto de ideias, né, das quais decorreriam práticas econômicas, sociais, educacionais. Quer dizer, fica um pouco parecendo que todos os políticos, né, de todos os partidos pensam a mesma coisa, né, e essa mesma coisa seria defender os seus próprios interesses, ou seja, a questão ideológica de viés político e de representação do mundo, ela teria sido dissolvida no interesse econômico quase que igual para todos eles, ou seja, parece que todos são iguais. Então essa é uma sensação, por vezes, um pouco falseada, né? Às vezes ela tem um grau de verdade, às vezes não tem, e a gente pode discutir isso um pouco mais ao final, tá? Então, por outro lado, há também, por parte das forças sociais, a busca por uma democracia que seja real, né? Que é ali uma representação parlamentar e uma representação social efetiva. O que isso quer dizer? Então, é como se a população tivesse perdido um pouco a paciência e dissesse, veja só, nós queremos efetivamente que esta representação das classes políticas, né, ou da classe política, ela seja feita de forma efetiva, né, mas não só uma representação do ponto de vista, né, vou interromper aqui o compartilhamento, não só uma representação do ponto de vista formal, né, mas sim também do ponto de vista social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, basicamente, esse é um dilema também lá do século XIX, já, né, da própria democracia articulada ao liberalismo, quer dizer, você tem uma democracia que ela é representativa do ponto de vista político, e isso se resume muito bem numa frase, ó, todos somos iguais frente à lei, mas nem todos somos iguais do ponto de vista da dimensão social e econômica, né? Então, o que o Castells está dizendo é que, nessas duas primeiras décadas do século XX, há um movimento também, por parte de diversos segmentos sociais, em diversos países pelo mundo afora, de enfrentamento dessa situação, de descolamento da representação, sentimento de abandono, né? E esse movimento vai nesta via, portanto, da igualdade política, né? Para todas, minorias, etc., mas também para uma igualdade que é social. Não basta ser igual na Constituição, você tem que ser igual na sociedade. Tá? Então, a pressão sobre os governos. E aí, claro que isso também pode ser tratado posteriormente. Bom, caso do Egito, Tunísia, né, Islândia, né, são movimentos de contestação ali dos anos 2011, 12 para frente, ali, né, começa no Oriente Médio, né, a chamada Primavera Árabe, está um pouco nessa dimensão de contestar o poder autoritário estabelecido, ou mesmo o poder democrático que está posto, rumo a uma igualdade que fosse social, na realidade, né? Então, eu acho que esses dois autores trazem para nós elementos que são fundantes, digamos assim, de uma problemática bastante complexa que nós vivemos no início do século XXI, que é basicamente a própria democracia de natureza liberal, né, com problemas do ponto de vista da representação e da igualdade das pessoas. Então, parece que é um ponto de saturação aí, né? Muito bem. Isso posto, eu avanço aqui muito rapidamente para colocar a seguinte questão, né?
Bom, qual o problema da democracia, então, liberal estar desgastada? Bom, junto disso há uma outra questão, né? Existe somente uma forma de democracia, quer dizer, nós estaríamos no último estágio civilizatório do desenvolvimento e a democracia mais adequada de todas seria a democracia de natureza liberal. Bom, essa é uma afirmativa que é absolutamente correta, ou nós poderíamos ter uma democracia de outra natureza, uma democracia socialista, por exemplo. É uma coisa que vocês precisam pensar, a gente pode voltar a discutir posteriormente, tá? Bom, mas qual é o problema, portanto, de uma democracia de natureza liberal estar desgastada? O que acontece em relação a isso, né? Bom, a temática proposta aqui, ela visa, sem dúvida, tocar a discussão relativa aí à ascensão do neofascismo, né? Das ideias extremistas, especialmente de direita, tá? Bom, então o que é que se observa? O que se observa é que, basicamente, a democracia contemporânea, estando fissurada no que diz respeito à sua representação, ao sentimento de abandono, né, ao descolamento da igualdade social e das ideologias, ela abre uma brecha, né, por si só, ela propicia um campo de atuação para que forças extremistas, né, às vezes forças extremistas mais à esquerda ou forças extremistas mais à direita, instrumentalizem esses elementos de descontentamento social, de ausência de representação, para uma via política, né? Então, neste momento digamos, de ausência de representação, de desilusão com a camada política, é o momento ideal para que forças extremistas apareçam ou reapareçam e digam, bom, tudo bem, todo mundo é ladrão, mas eu aqui, o meu partido é sempre puro, eu vou contar com os melhores e os quadros técnicos, nós somos super honestos e vamos, portanto, eleger os melhores, vamos salvar a pátria, vamos resolver tudo sua vida e etc. Bom, passa um tempo, você já vê que não vai dar nada certo, isso é tudo mentira. Então, na realidade, existe um aparelhamento, digamos que, do descontentamento social em favor de forças que estão aí aos extremos. Bom, isso acontece no Brasil, isso acontece com Donald Trump nos Estados Unidos, acontece com a Marine Le Pen na França, acontece, digamos que ali também na Alemanha, com a extrema-direita. Então, isso não é nenhuma novidade aqui para quem estuda o tema, tá? Essa instrumentalização desse descontentamento social. Bom, e já que o tema, portanto, é fascismo ou neofascismo, eu quero tocar aqui numa espécie específica de instrumentalização, que é essa instrumentalização que tem um teor estritamente negativo, calcado na violência, no extermínio do diferente, né, na intolerância, no ódio, na mentira, e na violência como uma premissa fundamental. Bom, então, tem duas etapas daqui para frente. A primeira delas é um retorno que eu faço, né, para o campo da história, para o nosso passado, digamos, ocidental aqui, para explicar para vocês algumas variáveis aí desse fascismo. Né? O que é o fascismo? O que foi o fascismo nos anos 30 e 40? Por que é importante estudar isso? Para que serve isso na realidade? Para que serve estudar o passado? Não, isso já passou faz tempo, né? Que graça tem isso, né? Qual o interesse que nos tem? Então, explicar para vocês o que foi isso, né? Porque, às vezes, coisas que para nós, pesquisadores e professores, são coisas óbvias, né? Não podem ser tão óbvias assim para a sociedade de um modo geral, né? E digamos que mais, segundo Pierre Rosanvallon Vallon, a necessidade de contar a história, porque a história ela tem um peso, que é um peso de conhecimento, né? Então, o que é esse peso de conhecimento da história? Significa que o passado, por si só, ele nos serve enquanto conhecimento para a instrução do presente, para diálogo com o presente, para a ressignificação desse presente. Né? Aquilo que passou, etc., não necessariamente ele passou efetivamente, ele pode ser muito presente. Né? Então, se você considerar, eventualmente, aí, o antissemitismo, que é um dos temas conexos aí à questão do neofascismo ou do fascismo histórico, é um tema passado, né? E um tema presente, extremamente atual, né? No Brasil um pouco menos, né? Mas na Europa é extremamente presente, né? O antissemitismo na Alemanha e na França faz parte, digamos que, do meio concreto, né? De debate das forças políticas de extrema-direita, né? Então esse é um ponto que merece também registro. Então, eu, avançando um pouco nesse sentido, vou apresentar para vocês aqui, quer dizer, vou falar na realidade, melhor, né? O fascismo, então, histórico, né? Um fascismo que acontece no princípio dos anos do século XX, entre 1920 ali, e 1945. Esse chamado fascismo histórico
tem alguns pontos de referência, alguns elementos que são importantes, né? O caso que eu vou chamar a atenção é o caso da Alemanha, onde o fascismo aconteceu sob a expressão conhecida pelo senso comum como nazismo, digamos, e tinha algumas características muito específicas. Tá? Depois disso, portanto, eu avanço para o tempo presente, com o chamado neofascismo, como eu havia dito para vocês. Bom, então, esse fascismo que acontece ali nos anos 30 e 40 do século XX tem algumas características que me parecem assim, são muito, muito presentes aqui, tá? na nossa discussão. Eu vou tentar compartilhar com vocês a tela, espero que estejam vendo. Tá? Vamos lá. Bom, acho que sim, né? Portanto, eu tenho um autor que para mim é um autor fundamental, que está posto aí, que é o Paxton, né? O Paxton, né? Um livro chamado Anatomia do Fascismo. Esse livro é uma referência para aqueles que, tanto para quem trabalha na área, pesquisa, mas para o público em geral, é um livro que trata do fascismo lá dos anos 20 e 30 até o tempo presente, vamos dizer assim. Então, quem quiser adquirir essa obra, é uma obra de referência que daria uma visão bastante importante para vocês, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é como o Paxton qualifica realmente esse fascismo dos anos 30 e 40. Então ele vai dizer que tem algumas características que são importantes lá e que nós podemos também, do ponto de vista teórico, pensar essas mesmas características para o nosso tempo presente. Tá? Então a primeira variável que o Paxton vai colocar, ela diz o seguinte, que é uma ideia de um senso de crise catastrófica, né? Então o fascismo que se passa na Itália e na Alemanha, os grupos fascistas, os partidos fascistas, eles trabalharam, né, a partir de uma perspectiva de um senso de catástrofe, né? É a ideia de que, portanto, a sociedade está doente, né? Ela está doente e precisa de algum remédio enérgico para que ela se recupere. Então, é a ideia de que essa crise ela é catastrófica, ela tem algumas razões, né? Quais são essas razões, né? Isso está um pouco mais à frente. Outra questão também do fascismo histórico é a ideia da primazia do grupo e a subordinação do indivíduo, ou seja, as perspectivas individuais, os nossos direitos individuais, as nossas escolhas individuais, as nossas inclinações individuais, afetivas, ideológicas, religiosas, culturais, elas sempre estiveram, no caso do nazismo alemão, sob o interesse de um grupo maior, né? Sob a capa de um grupo maior. Quer dizer, o grupo submete o indivíduo, né? Bom, isso parece tranquilo para pensar do ponto de vista democrático, né? Mas quando se fala de regime fascista, isso não é muito interessante, porque basicamente as perspectivas individuais elas são subsumidas pelo grupo e qualquer desvio, digamos assim, do padrão do grupo é um desvio que é considerado digamos, passível de punição grave, né? Às vezes com prisão, campos de concentração, campos de trabalho forçado ou eliminação física. Tá? Bom, depois há também a crença de que o próprio grupo, que seria um grupo portador das luzes, portador da razão, portador das soluções para a catástrofe, de que este grupo, portanto, é um grupo que também é uma vítima, né? É um grupo que está sendo perseguido, né? No caso dos anos 30 lá, bom, os nazistas achavam que estavam sendo perseguidos pelos comunistas, né? É claro que isso já ficou lá atrás, né? O comunismo nem existe mais, então isso não existe nenhum risco de que isso venha a acontecer, né? Mas naquele caso, havia, portanto, essa ideia de que havia uma conspiração comunista ou uma conspiração dos judeus, né? E, portanto, no caso da Alemanha, essa vitimização, né? O agente agressor se passa por vítima, né? Bom, quais eram os elementos, então, de combate naquele momento dos anos 30 e 40, né? O que o Paxson vai colocar como o quarto ponto, né? O pavor, a decadência, né, do grupo, sob a influência corrosiva do liberalismo individualista, dos conflitos de classe e das influências estrangeiras. Então, aí tem o liberalismo de um lado, a discussão de classe social e a questão da imigração, tá? Então, liberalismo, discussão de conflito de classes e imigração são elementos que ocupam aí um papel dentro desse cenário de decadência, de crise, né? Essa visão, claro, a visão partindo da extrema-direita, que teria, em tese, o poder para corrigir as distorções ou a catástrofe pela qual a sociedade passava. Né?
Bom, portanto, há também nesse sentido, se há uma crise, e essa crise é produto do liberalismo, do conflito de classes e dos estrangeiros, esse grupo é um grupo puro, né? É sempre um grupo puro na sociedade que fará, portanto, digamos que a correção dessas distorções, né? E esta correção necessariamente ela ocorreu por meio da violência, tá? Né, por meio de perspectivas que eram bastante excludentes e autoritárias. Depois, continuando aqui nesses elementos, o Pax vai acrescentar também, digamos que aí, mais outros 4 que são fundamentais. Tá? De um lado, a necessidade da autoridade de chefes naturais. Tá? Então, dentro da lógica fascista, tem sempre essa referência à autoridade de chefes, quer dizer, a ideia de um poder centralizado. Tá? E esse poder centralizado, a gente está falando evidentemente aí do Hitler, ou depois do Mussolini na Alemanha, esse poder centralizado, invariavelmente, era um poder que estava centralizado e personificado na figura masculina. Tá? Bom, é bem verdade que, contemporaneamente, este poder centralizado, na perspectiva neofascista, ele não é muito mais focado especialmente na figura masculina. Não, o fascismo não é um privilégio dos homens, tá? Então, aí vamos citar o caso da própria França, com a extrema-direita francesa, com a Marine Le Pen, que é uma mulher, e que ela dirige um partido de natureza neofascista, né? Então, essa ideia da autoridade estar no fascismo vinculada à questão masculina, ela é uma ideia que, sim, é real, é efetiva, lá para os anos 30 e 40, também ela reaparece agora no mundo contemporâneo, mas ela não fecha absolutamente a chave explicativa. Tá? O ponto 7 também do fascismo, dos anos 30 e 40, que me parece que dialoga um pouco com o nosso mundo contemporâneo, é essa ideia da superioridade dos instintos, né, do líder, do chefe da nação, etc., né, sobre a razão abstrata e universal. Isso é muito simples de ser explicado. É basicamente a ideia de que as opiniões pessoais, sejam elas quaisquer que sejam, e quais fundamentos elas tenham, elas se sobrepõem às análises científicas de determinadas questões. Então, eu acho, por exemplo, que determinada situação ela se passa de tal forma, e, portanto, a minha opinião ela se sobrepõe à razão científica. É a ideia de que, na realidade, os instintos eles se sobrepõem à razão científica, à razão abstrata, que é uma razão universal. Ou seja, esses instintos são fundados na crença, né? Não na crença religiosa, efetivamente, embora tenha uma premissa religiosa aí. Mas, na realidade, esses instintos eles acabam se sobrepondo, portanto, a um regramento, quer dizer, de uma razão muito objetiva. Tá? Depois, os 2 últimos pontos, a beleza da violência e a eficácia da vontade. Então, no fascismo, a violência ganha uma característica interessante, né? No sentido de que ela serve para o controle social, né? E esse controle social também é levado aí para, digamos que, o controle daqueles desvios, daquilo que são considerados desvios pelo partido que está no poder no momento. Né? Então, seja na Itália, seja na Alemanha, os exemplos mais concretos. Eu vou avançar sobre isso daqui a pouco. Tá? E depois uma ideia de que o povo eleito ele pode dominar, né, o restante da nação sem restrições de qualquer natureza. Né? Aquela ideia de, bom, ganhamos a eleição, nós podemos fazer o que nós quisermos aqui. Né? E de passagem, no caso da Alemanha, que é o caso tocado aqui, o Hitler não chega ao poder, evidentemente, por um golpe. O Hitler chega ao poder pelas vias legais da eleição e depois subverte a democracia. Tá? Bom, esses são pontos fundantes do fascismo histórico e que também podem ser pensados, alguns deles, agora para a nossa perspectiva contemporânea. Tá? Eu vou só citar aqui, tem muito mais coisas, mas podemos tratar depois. Né? Vou citar aqui um autor que me parece que é fundamental, dentro desse debate maior, no caso da Alemanha, que é o Richard Evans, tá? Tratando do caso alemão em especial. Tá? Ele vai fazer uma abordagem histórica e vai discutir, portanto, a ideia da nação, de um homem novo, a ideia da crença médica, né? A ideia de que os alemães nazistas acreditavam, portanto, numa degeneração
do povo alemão, e essa degeneração ela tinha, na realidade, uma origem muito concreta, segundo esta visão, né? E, portanto, havendo degeneração, deveria haver, portanto, um combate a essa degeneração, que era sinônimo de decadência. Como fazer esse combate, né? Esse combate, na lógica nazista, deveria ser feito por meio do controle social, tá? Controle social, e esse controle social também, dentro dessa ideia de controle social, havia, portanto, a perspectiva da esterilização. É um negócio, assim, chega a ser um pouco inacreditável, mas é verdade. Aqui, o Richard Evans, também, que é um historiador inglês renomado, voltando aqui um pouco, ele tem a trilogia, né, sobre o nazismo ali. Cada obra dessa tem mais de 1000 páginas. É uma obra de referência, vocês poderiam consultar também para discutir um pouco essa questão do fascismo histórico e por meio do nazismo. Então, o ataque a minorias, por exemplo, dentro da lógica fascista clássica, histórica, é algo que é central. Tá? Então, movimentos feministas eram vistos pelo partido nazista como corruptores da família. Né? Por quê? Porque, na realidade, havia toda uma discussão de defesa do papel social da mulher, da condição da mulher na sociedade. Então, deste modo, os nazistas vão combater os movimentos feministas já lá nos anos 30, né? Dizendo que eles representavam algo pernicioso para a família. Por que isso? Porque dentro da lógica nazista, a família tem um papel de reprodução, né? De reprodução. E, quer dizer, o partido nazista esperava que as famílias tivessem, portanto, muitos filhos, né? Assim, muito, eu digo assim, acima de 5, 6 e 7. Né? O Richard Evans dirá que as famílias que tivessem 10 ou mais de 10 filhos recebiam a condecoração do próprio Hitler, etc. Bom, então, o movimento feminista, dentro dessa lógica, né, de defesa da mulher, não, quer dizer, para os nazistas isso estava incorreto, então esses movimentos eram perseguidos também. De outro lado, outra minoria que é perseguida são os ciganos, né, que são vistos como criminosos, antissociais, preguiçosos, mas especialmente articulados com a questão do crime. Né? Então, o nazismo vai ter um método para atacar os ciganos e tentar associá-los com os crimes. E dentro dessa lógica, propor uma perspectiva de esterilização dos ciganos, da mesma forma que esterilização dos homossexuais. Tá? É a ideia de que, fazendo vasectomia nos homens e ligamento de trompas nas mulheres, ciganos, né, não haveria reprodução, portanto, dessa espécie, entre aspas, segundo a lógica nazista, e, portanto, os crimes acabariam. Bom, mas isso é de uma loucura total, né? Enfim, mas é o que se passou, né? Depois, também, outra minoria que é atacada, né, são os bastardos da Renânia, são afro-alemães, que são vistos como símbolos de vergonha, né? São, segundo Evans, né, os afro-alemães, nesse caso, são homens negros, né, que se casaram com mulheres alemãs. Esses homens negros teriam vindo do norte da África, das ex-colônias francesas, né, ali porque tem uma proximidade ali com fronteiriça entre Alemanha e França, e teriam ali, então, se casado, etc. Então, haveria uma ideia de uma impureza dos filhos decorrentes desses homens negros com as mulheres brancas alemãs. Tá? E depois, uma outra minoria que é muitíssimo atacada, né, são os homossexuais, é tratado como tema da homossexualidade, são vistos como degenerados, perversos, passíveis de criminalização. Tá? Então, no caso dos homens homossexuais, a penalidade era maior, mais devastadora, né? E no caso das mulheres, isso era menor, mas também havia. E por que isso? Né? Porque no caso dos homens, você tem aí a ideia da reprodução, né? E a reprodução está articulada, a ideia de nação alemã, de produção de filhos também para a defesa da nação, para a guerra e etc. E tal. No caso das mulheres, isso não se dava dessa forma. Tá? Bom, aí tem o caso dos judeus, que eu não coloquei aqui, mas já é um caso mais clássico, então fiz questão de chamar a atenção para o ataque às minorias. Tá? Bom, o tempo está avançando, já estamos aqui em 40 minutos, e eu vou, portanto, dar um salto aqui para a parte final da minha fala, né, que diz respeito, portanto, o que nós denominamos agora de neofascismo dentro dessa democracia liberal. Né? Quer dizer, que medida é isso que nós acabamos de ver e que toca ao fascismo histórico, né? Aqueles princípios, aos 9 princípios ali, podem ser mais, né? Teóricos
esses ataques às minorias aqui no caso da Alemanha, como que isso pode ser entendido? Como é que isso serve para nós pensarmos na nossa realidade contemporânea? Será que serve? Em que medida isso serve? Né? Em que medida nós podemos importar conceitos, elementos, exemplos, para pensar o nosso mundo contemporâneo, sem cometer equívocos, digamos. Né? Então, aqui, eu tenho aqui na sequência um caso concreto do que se chama de neofascismo na Alemanha. Né? O Partido Nacional Democrata, o NPD, aqui tem um livro da Beatriz Giblan, chamado Extrema-Direita na Europa. Neste livro, quer dizer, se discute toda uma extrema-direita na Europa, mas há um capítulo também onde pode ser tratado desse partido NPD. Vocês podem dar uma busca daqui a pouco aí na internet, o partido está lá, etc. Então, por que esse partido ganhou força, está crescendo na Alemanha contemporânea e está tendo, digamos, um certo sucesso? Né? Basicamente porque ele encontrou, dentro daqueles elementos que eu tratei inicialmente, da crise da democracia liberal contemporânea, ele encontrou ali condições favoráveis para instrumentalizar aquela ausência de representação, o sentimento de descontentamento, o sentimento de caos, de abandono, instrumentalizar isso para a defesa nacional, digamos assim, né, para tentar transmitir para as pessoas uma ideia de que a política que o partido está propondo é uma política que ela defende a nação e quer dizer, os culpados pela decadência da nação são uma parte da classe política, são os imigrantes, podem ser os judeus também, né, de um certo modo, podem ser os homossexuais. Então, o NPD vai trabalhando, no caso da Alemanha, com a perspectiva nacional e instrumentalizando o descontentamento das pessoas. Né? Bom, então, aqui é meramente ilustrativo, né? Você tem o site do NPD e um print de lá, e aqui ao centro um barco com imigrantes, né, no mar, etc. E então, uma frase quer dizer, stop, né? A imigração. A imigração é vista pelo NPD como grande mal dentro dessa situação caótica assim, que se encontraria a sociedade, a democracia alemã contemporânea. É claro que essa é uma visão, evidentemente, distorcida da realidade. Não há uma situação caótica na democracia alemã nesse momento, né? Enfim, do ponto de vista de alguns dos líderes, vocês devem estar vendo aí 3 deles, né? O primeiro, isso em 2014, então pode ser que tenha mudado um pouco, tá? Esse primeiro, o Frank Franz, digamos que era, né, em 2014, a parte estética do partido, aquele que aparece, que fala com a mídia, que tem um porte estético diferente, para não parecer um indivíduo agressivo, né? Aqui nós temos os outros indivíduos, né? Onde faz o controle, quer dizer, das manifestações de rua, da mobilização, e por fim, aqui dá para ver um pouco o que parece. Então é o choque, né? A turma do choque é quem bate, são os antissemitas, quem vai para bater. Então, que são dados concretos. Mas esse partido, então, qual é o discurso dele? É um discurso etnocêntrico, revanchista, xenofóbico, né, contra os estrangeiros, etc. É um discurso também que ele seduz muito uma parcela da juventude que está em busca de autoafirmação. Então, a música, a internet, a mobilização presencial são elementos fundamentais para que esse partido faça agregar então as pessoas dentro da sua proposta. Tá? Só tem um exemplo, que é a disseminação do ódio por meio da música, né? Então tem aqui um DJ, chama-se DJ 1933, tá? Então eles misturam, né, músicas com clipes, etc. Então se vocês clicarem no YouTube, daqui a pouco vocês vão encontrar facilmente o DJ 1933, vão encontrar também o DJ Himmler, e vão encontrar as músicas, evidentemente, que são um ponto de atração. Mas essa extrema-direita ela não atua somente nessa lógica das raves, etc. Ela também tem entrada, digamos, no hard rock, e aí as coisas são feitas, sobretudo, para atrair, na realidade, a juventude, né, em torno dessa proposta de mobilização, né, utilizando a internet, e sempre trabalhando com a aversão ao estrangeiro, né,
com a ideia da virilidade, né, da masculinidade, com aversão aos homossexuais, né, com uma proposta de família, que é uma família composta pelo homem e pela mulher, e como uma proposta de família que teria como objetivo a reprodução, né, nesse sentido. Tá? Então, é um grupo bastante extremista e violento, né, que tem duas faces, como eu dizia aqui atrás, tem uma face que é mais estética ali, bonitinha, que aparece para a mídia, e outra face que é realmente quem vai bater mesmo nas pessoas, agredir, etc. Bom, então vou caminhar aqui para o final da minha fala, né, para dizer que nem tudo está perdido. Né? Então nós temos aqui, no século XXI, uma crise da democracia liberal, né, que tem natureza econômica, né, inicialmente, mas que se reverbera por outras vias, como foi demonstrado lá pelo Pierre Rosanvallon e pelo Emmanuel Castells. Foi importante retomar os anos 30 e 40, estudar o fascismo histórico com maior profundidade, algumas das suas variáveis, para perceber que muitos daqueles elementos que sustentaram a ascensão do fascismo e que fizeram com que o fascismo histórico na Alemanha e na Itália fosse colocado em prática, muitos desses elementos estão presentes ainda hoje, numa perspectiva do tempo, da longa duração, não nas mesmas condições, não nas mesmas intensidades, mas estão presentes enquanto princípios basilares, dentro da fissura que se opera na democracia liberal contemporânea, e é por meio desses elementos, né, daqueles elementos que já foram colocados também pelos autores, que esses partidos de extrema-direita, ou, digamos, não só os partidos, mas os discursos de extrema-direita, eles ganham força progressivamente dentro da sociedade. E porque eles são perniciosos, são problemáticos, são antidemocráticos, etc. Essas variáveis demonstra um pouco isso, quer dizer, o trabalho com o ódio, com a violência, com a perseguição das minorias, com a intolerância. Então, isso tudo nos fornece um rol de elementos para pensarmos, quer dizer, o porquê da fissura da democracia contemporânea, em que medida esse neofascismo se apresenta, né? Bom, eu fecho então aqui, encerrando o meu tempo, né, como combinado com o Mauro, de que, na realidade, uma reação é possível, e para essa reação possível vou adotar aqui o Castells, que normalmente é o sociólogo espanhol, quando ele estuda, né, por meio dessa aula que vocês estão vendo, não só a Primavera Árabe, mas toda aquela movimentação dos anos 2010 para cá, né, com a Primavera Árabe, depois mobilizações na Espanha, nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, a questão de 2013, ele passa um pouco pelo Brasil, mas muito rapidamente, mas estuda os outros movimentos. Quer dizer, o que há ali? Né? O que houve? Né? Houve uma necessidade, né, de mobilização. E essa mobilização que o Castells está colocando é uma mobilização que ela passa, de um lado, segundo a lógica do Castells, que eu acho que também é uma lógica razoável, a mobilização para o enfrentamento à fragilidade da democracia e para o enfrentamento às ideias extremistas e autoritárias, ela passa necessariamente pela rede, né? Pela rede mundial de computadores, pela internet, pelas diversas plataformas, né? Então, a rede ela é fundamental para estabelecer a comunicação e a articulação, e para fazer com que a mensagem de igualdade, de defesa das minorias, de defesa da democracia, de defesa do outro, de respeito, de solidariedade, de igualdade social, que essa mensagem seja conectada, que seja transmitida de forma mais rápida e mais coesa. Mas há um problema nisso, né? Qual é o grande problema que o Castells aponta? Que, na realidade, só a rede não resolve muita coisa. Ninguém faz revolução ou faz mobilização estritamente por meio do Twitter e do Facebook, né? Ou do Instagram. Né? Parece muito legal, mas não dá para fazer assim. Né? E a extrema-direita aprendeu claramente isso. Então, a rede mobiliza, a rede impulsiona. Mas é necessário, portanto, ocupar o espaço urbano, o espaço físico. Né? Então, no Egito foi feito isso. Derrubaram o governo do Egito, que era um governo autoritário, né? Por meio do uso da rede, né? Do Facebook, do YouTube. Al Jazeera também ajudou um pouco na divulgação. O governo veio com tanques, matou muita gente, prendeu muita gente. Os jovens não desistiram, voltaram para lá, foram para lá, ocuparam espaço e ficaram lá, e o governo caiu. Né? Uma hora o governo caiu. Né? Então, o que houve de um tempo para cá? É que a extrema-direita aprendeu esse método. Então, a extrema-direita usa a rede muito bem, né? Usa os meios de comunicação, propaganda, para usar aí um termo mais interessante, e também aprendeu a ocupar o espaço público. Então, ela vai
a pista, vai para a cidade, ocupa os lugares históricos, os lugares de destaque e leva a sua bandeira para frente. Enquanto que movimentos sociais, digamos que a esquerda clássica, que fazia muito bem isso, ficou a ver navios fragmentada por um certo tempo, seja nos Estados Unidos, seja na França, seja no caso brasileiro. Então, a forma de enfrentar, a meu ver, esse avanço do neofascismo, o avanço da extrema-direita, a fissura da democracia e da representação, é a mobilização, é a contestação do poder, né, que é um poder cínico, né? Ele explora, ele divide, ele não representa, e além de fazer tudo isso, ele te humilha e diz que está fazendo isso e que você vai ficar aí calado. Né? Então, o limite é o rompimento do medo em relação à humilhação, né, e aí enfrentamento dos poderes constituídos por meio da rede e por meio da mobilização no espaço urbano. Bom, isso parece muito fácil, né? Bom, não é muito fácil, mas é uma via possível. Bom, pessoal, estamos chegando aqui já a uma hora, quase uma hora de fala. Evidentemente, eu poderia avançar sobre esses pontos um pouco mais, mas eu gostaria de ouvi-los também, né? Enfim, tem um pouco aqui o perfil de coisa acadêmica, então tem várias obras aqui pelo meio, mas eu queria ocultar esses slides, vou ficar um pouco pedante ao meu diálogo com vocês. Então, a tentativa era um pouco de trazer alguns elementos que pudessem elucidar um pouco essas indagações contemporâneas e ouvi-los, né, estabelecer um pouco de diálogo com vocês dentro desse ambiente que nós temos aqui. Tá? Então, eu vou agradecendo mais uma vez o Mauro aqui pela oportunidade e encerrando um pouco a minha fala por aqui e ficando à disposição de vocês para os questionamentos, as contribuições que vocês possam ter dentro dessa temática aí, que é, enfim, bastante espiosa, mas necessária de ser debatida. Tá? Obrigado por enquanto. Beleza, Cândido. Mauro, com você. Obrigado, muito obrigado pela fala, foi muito legal, assim, muita coisa nova que você trouxe aí. Você trouxe um autor velho, mas com perspectivas novas que eu particularmente não conhecia, que é o Castells, né? Manuel Castells, que é muito bom, por sinal. Aquela obra clássica dele, né? Sociedade em Rede, que é fantástica. Enfim, essas novas obras que você trouxe são muito legais mesmo para pensar as dificuldades contemporâneas. Né? Eu acho que você trouxe uma questão muito legal, que é justamente isso, né? Tudo bem, existe o fascismo ainda, o fascismo hoje está aí, mas com outras características, né? E você colocou muito bem isso, como que a extrema-direita conseguiu se apropriar muito bem, né, dos meios tecnológicos que nós temos hoje, né? Eu acho que e é isso que talvez a gente não consiga entender, né? Teve até eu li essa semana um artigo daquele site da Intercept Brasil, né? Falando sobre isso, né? Que em termos da era digital, a esquerda está perdendo, a direita ganha de WO, né? A esquerda está meio que fora ainda do páreo nessa discussão. Então você trouxe justamente um pouco dessa discussão hoje, né? Como que eles se apropriaram desses meios para poder justamente ganhar corpo, e fora de outros fatores que você trouxe de forma muito legal para a gente. Eu praticamente tive uma aula aqui agora. Então, já a molecada que vai estudar fascismo agora comigo, já tiveram a aula, já vou passar para a próxima parte. Tá? Bom, gente, eu vou abrir para perguntas, só para poder esquematizar melhor. Vou fazer, quem quiser fazer pergunta pelo chat, eu leio para o Cândido, não tem problema. Quem quiser fazer o uso da palavra também pode fazer, tá? Pode pedir a voz, eu vou abrir o microfone para você. Só para poder ficar claro, você coloca lá no chat para mim quem quer fazer pergunta, para ter um pouco mais de esquema, tá bom? Então é isso. Então, já vi que tem uma pergunta ali, quem mais que quiser pergunta, vai colocando no chat e eu vou me organizando aqui. Vamos lá. Temos um tempinho, né, Cândido? Tá tranquilo aí? Seu banheiro, toma água? Não, tá tudo bem. Se você quiser fazer um bloco de 3 questões, eu posso responder, depois mais 3 questões, então pode ficar à vontade. Ou se quiser fazer uma primeira, enquanto eu respondo, você levanta as demais, fica à vontade. Tá, eu vou fazer aqui a pergunta. Gente, vocês colocaram os nomes no e-mail de vocês, vou ter que ler do jeito que tá ali, tá? Árvore de Jujuba perguntou:
você não falou o nome seu, eu vou falar aqui do jeito que está ali, tá? Existiu algum partido de guerrilheiros mesmo contra o nazismo com o objetivo de matar nazistas pela sobrevivência ou algo do gênero? Essa é a pergunta da... Eu não sei quem que é, Ana. Ana Júlia, tudo bem, Ana. Então é Ana Júlia, tá, Cândido? Não é árvore de jujuba, não. Vou passar para a Isabela, que também fez a pergunta, e depois eu abro para você, tá, André? A Isabela Cristina perguntou o seguinte: como é a situação judaica atual na Alemanha em relação ao NPD, tendo em vista o Holocausto? Uma excelente pergunta também. E André, faça a sua pergunta e a gente encerra esse primeiro bloco de 3. E bom ter aqui, rapaz. André Eltz, conhecido nosso, né, Cândido? Fique à vontade, André, para fazer a pergunta. Não estou ouvindo, Mauro. Eu também não. André, você está com o microfone no mudo, tá? Você tem que tirar do mudo para fazer a pergunta. Boa noite, tirei. Boa noite, tirei aqui, mas não funcionou, agora foi. Boa noite, professor Cândido, Mauro, bom revê-los aí, via live. Boa noite. Professor Cândido, eu vou dar uma cutucada aqui em relação à nossa questão Brasil, né, nossa realidade contemporânea. A pergunta seria assim, ó, eu anotei aqui, vou ler. Digamos assim, esse neofascismo brasileiro, podemos dizer assim, né, que se enquadraria nas questões que você jogou para a gente aí, né? Como é que você enxerga esse quadro? Uma segunda pergunta na mesma, se é um neofascismo organizado ou se foi se organizando, se articulando ao longo do tempo, pós-eleição, porque ao que me parece, durante a eleição não tinha uma organização talvez nesse sentido, né? E foram aproveitando esse espaço, esse vazio, né? Um vazio dessa falta de representação que vem acontecendo ao longo dos anos aí, né? Desde o início dos anos 2000 para cá, como você mesmo falou, aí final do século passado, né? E se essa articulação se enxerga ela como tendo um envolvimento do alto comando militar aí, né? Tudo... André, obrigado. Concluiu, André? Concluí. Obrigado. Certo, obrigado. Obrigado, André. Eu acho que agora encerramos aqui o bloco de 3. Depois, quem quiser tiver mais perguntas, abre de novo. Mas, Cândido, a palavra está com você. Tá, bom, obrigado a todos, então, aí pelas questões iniciais. Eu vou começar aqui com a Ana Júlia, né, que me colocou a primeira questão. Se havia um partido de guerrilheiros contra o nazismo, eu acho que é um pouco nesse sentido. Bom, não sei se você andou vendo alguma série aí da Netflix contemporânea, né, mas tem uma série da Netflix contemporânea que me foge o nome agora, em que eles caçam os nazistas e fazem uma série de contas, né? Tem muitos nazistas que estão lá nos Estados Unidos, né? É uma chamada História dos Possíveis, né? Se tivesse acontecido isso, né? Não aconteceu. Então, não tinha partido guerrilheiro nenhum caçando nazista. O que havia, e aí eu vou citar o caso da França, né? Porque o nazismo é um fenômeno que não pertence estritamente à Alemanha, até porque a Alemanha ocupa a França nos anos 40. Ela não destrói a França, mas ela ocupa, né? E aí mantém lá um governo de controle, né? Um governo entreguista que vai ficar na cidade de Vichy, né? Então os alemães controlam a França. Então, na França, quer dizer, o general de Gaulle, que é exilado, nesse momento ele vai exilado para a Inglaterra, e de lá ele monta a resistência, que é uma resistência que é internacional, mas que dentro da França também ela existe. Então você tem grupos de resistentes dentro da França que vão combater os nazistas, sim, que vão tentar assassiná-los e terão sucesso, né? E essa resistência, portanto, no caso da França, ela ajuda, sem dúvida, a queda, ou melhor, a saída dos nazistas de dentro da França ali no final dos anos 40. Então, quer dizer, não é só ali o dia D, a presença norte-americana que vai lá, né, igual no cinema, liberta a França maravilhosamente com as tropas lá no norte da França, mas sim a resistência interna francesa que já estava atuando há muito tempo, né? Bom, então um pouco nesse sentido.
Depois, segunda questão, como é a situação judaica atual na Alemanha. Então, na Alemanha, na França, na Itália, quer dizer, a situação, do ponto de vista financeiro, a situação, no geral, ela não é ruim, uma situação boa. O que eu digo, portanto, eu penso aqui do ponto de vista das perseguições, digamos que ideológicas, aí, não feita por governos, né, ainda não, né, mas feita por movimentos de extrema-direita, por grupos de extrema-direita, movimentos de extrema-direita, que depois se transformam em partidos, como é o caso aí do NPD ou do Front National lá na França, tá? Então, você tem dentro desses partidos agora de extrema-direita, o FN na França, que já não é mais FN, mudou de nome, né? Ou o NPD na Alemanha, e aí se você for entrevistar os líderes desses partidos, eles vão dizer, não, mas nada disso, é tudo mentira, isso não acontece, né? Se acontecer, é algum caso isolado, a gente vai lá e condena. Então, essa é uma fachada, né? Então, na realidade, os partidos de extrema-direita, eles congregam diversos níveis de organização hierárquica muito rígida, mas dentro desses níveis de organização você tem, sim, as alas que são estritamente radicais, estritamente fascistas mesmo, e que adotam a violência como uma prática corriqueira. Então, há sim, no caso da Alemanha, grupos que saem à rua para atacar judeus, não só judeus, mas para atacar também, é um negócio bem diferente, da adaptação, para atacar palestinos, né, para atacar palestinos e para atacar imigrantes de um modo geral. Tá? Então, os judeus têm, sim, tido problemas na França com o crescimento do antissemitismo, problemas na Alemanha com o crescimento do antissemitismo, mas isso também está articulado ali com um ataque ao estrangeiro, tá? Lembrando nesse ponto. O antissemitismo na Alemanha e na França ele é histórico, ele vem de antes, inclusive quer dizer, vem lá do século XIX, né? Alguns dirão que vem de muito mais anteriormente, mas eu estou me referindo à questão do século XIX, tá? E depois esse antissemitismo vai ganhar muito mais força nos anos 30 na Alemanha do que na França, basicamente porque ele está articulado lá a questão nacional, né? E a questão da ascensão do nazismo. Mas atualmente sim há uma perseguição e há problemas em relação a isso, tá? E a postura dos governos lá, seja da Alemanha ou da França, no caso, é uma postura muito firme de repressão aos grupos extremistas, de prisão, efetivamente, de combate, né, aposta. Bom, por fim, a pergunta do André. Então, André, é um prazer ter você conosco aqui. Para quem não conhece, o André também foi nosso aluno ali da UFMT, fez graduação e mestrado. Agora, não sei se ele está agora em São Paulo, está lá no Recife, mas era um excelente aluno, enfim. Obrigado pela pergunta também, André. Em relação ao Brasil, é uma pergunta inevitável, que já foi me feita várias vezes. E aí, então, veja só. Em relação ao governo que está posto, primeiro ponto é se ele é fascista, se ele tem uma natureza fascista ou não, né? Se ele é um governo efetivamente fascista ou neofascista, como queiram, dada a atualidade da questão. Bom, eu diria que, em totum, no geral, globalmente, o governo que está posto, pensando aí, partindo lá desde o executivo, os ministros, e toda essa estrutura, esse governo, ele não tem uma estrutura absolutamente fascista ou neofascista. Não. Então, ele não tem isso por quê? O parâmetro que nós temos a partir desse diálogo com o passado, etc., claro que isso não se repetirá nas mesmas formas, como o Paxson vai dizer, né? É um parâmetro onde você tem uma sociedade que ela também é partícipe desse projeto de poder, que ele é ultranacionalista, né? E onde a violência é um elemento central e que a violência e a intolerância, né? E ambas passam por todas as esferas do governo estabelecido. Então, nesse sentido, você não tem um governo fascista estruturado nos termos clássicos, enquanto projeto de poder, né, na realidade. Né? O que me parece que há ali, da parte do executivo e de alguns ministros, aqui e acolá, né, um discurso, né, que é eivado de elementos, sim, de natureza fascista, né, e algumas práticas, sim, que são práticas de natureza fascista. Agora, estruturalmente, o governo em si, enquanto prática,
eu acredito que não seja um pouco por aí a análise, né? Nós temos elementos discursivos e elementos de prática de alguns desses indivíduos que compõem o governo. De outro lado, você tem outros indivíduos que estão ali estritamente para aproveitar o momento, né, digamos assim, aproveitar a oportunidade que está dada para pilharem, digamos que, economicamente o país, né, ou, de outro lado, levarem as suas bandeiras aí, religiosas ou mesmo políticas adiante, né? Mas não estariam, então, em tese, vinculados a uma ideologia de natureza fascista ou neofascista, ultranacionalista, antissemita, etc. Nós temos aqui uma coisa muito brasileira, muito, muito diferente. O que eu posso dizer é que tem segmentos, digamos, históricos do Brasil, como os integralistas ou neo-integralistas agora, que já tinham um histórico mesmo, um fascismo brasileiro dos anos 30 e 40, e que também se aproximam muito desse governo que está posto nesse momento, do seu discurso, de algumas práticas, do ataque às minorias, etc. Né? Bom, então eu iria um pouco a partir desta lógica de análise. Então, se você pegar figuras isoladas, você tem mesmo discursos que são intolerantes, odiosos, que seriam mesmo assemelhados a um discurso fascista mesmo, né? Mas, no geral, um governo estruturalmente não arriscaria dizer que não, acho que não está mais com um governo autoritário, né? Enfim, e com discursos e algumas práticas aí de natureza fascista. Deixa eu ver aqui. Bom, em primeiro lugar, não havia uma organização em relação a isso que está posto aí, né? Isso vai se desenhando ali, digamos, ali a partir dos anos de 2013, 14, tá? É evidente que você tem forças que já estão na sociedade, forças políticas, mas são forças políticas, digamos, fisiológicas, que estão ali muito mais para, enfim, se fazer valer do poder e dos meios econômicos ali, né? De outro lado, você tem uma sociedade que, digamos que, onde essas questões que estão vindo à tona agora são questões que estavam, digamos, pairando na sociedade, mas ainda com uma certa parcimônia. E quando há, portanto, uma fissura no núcleo do poder, digamos que entre a esquerda tradicional e a direita tradicional, ali PT, PSDB, PMDB, quer dizer, aparece, então, portanto, a figura junto, evidentemente, com Rede Globo e outros indivíduos aí, né, a figura do Bolsonaro, que vai ascender e vai chegar ao poder tentando se parecer com outra coisa, né, com algo novo, etc. Então, essa organização vai se dando meio no toque de caixa ali, dos anos de 14 para cá, nos últimos 6 anos. Tá? Bom, se há uma articulação dentro do governo, do Estado-Maior, das Forças Armadas, bom, evidente, sobretudo do Exército. Né? No caso brasileiro, sim. Então, você tem um processo de militarização. Um dia desse saiu uma pesquisa dizendo que você tem 6 mil militares entre ativo e reserva que estão em função de governo. Isso é uma reportagem da Folha de São Paulo. Então, sim, você tem um comando ali dentro e estão atuando nesse sentido. Isso por si só não garante que seja um governo fascista, um governo que tem características autoritárias, de centralização, né, e etc., com personagens que são, às vezes, cômicos ali e que têm sido invariavelmente barrados pela justiça, pela opinião pública. Bom, não sei até quando também, né, mas um pouco nesse sentido, André. Tentei ser um pouco breve aqui, tá? Pessoal, então, se tiverem mais questões, estou à disposição. Então, a gente tem mais uma questão da Isabela Cristina. Ela perguntou aqui como é a posição da ONU em relação a esses partidos neofascistas. No caso, ela fala os partidos que são declaradamente neofascistas. Existe algum posicionamento da ONU quanto a isso? Tem mais alguma ou vai só essa? Respondo essa. Tem mais uma aqui, ó. Acabou de aparecer da Tamires Vitória. A pergunta é, qual a opinião sobre as últimas manifestações dos antifa, no caso antifascistas, né, aqui no Brasil? Qual o impacto que isso causa? Né? É a pergunta dela. Eu tenho uma pergunta, mas assim, eu acho que não sei se pode ser para o final. A minha pergunta eu vou deixar para o final. Pode ser porque não casa com essas duas. As duas estão mais casadas. Pode ser? Tudo bem. Tudo bem, perdão. Então, assim, bom, no caso da ONU, quer dizer, todo o regramento jurídico, assim, boa parte do regramento jurídico internacional, a ONU, que, enfim, trabalha sobre isso, então, Carta de Direitos Humanos, etc. Então, evidentemente que ela é contra, né? A própria criação da ONU ali no pós-45, né, no final da Segunda Guerra Mundial, é fruto de um acordo, né, entre
entre as forças ali que vencem a Segunda Guerra Mundial, e que tem à sua frente um mundo dilacerado, né, com perspectivas de um lado da via comunista, de outro da via capitalista. Então a ONU é criada dentro de uma perspectiva de reconciliação e de a adoção de um mínimo comum de estabilidade mundial. Então ela condena, mas a ONU não tem esse poder de tomar decisões pelas nações, pelos países, né? Ela pode fazer recomendações, pode fazer, tem lá os seus segmentos internos, reuniões, mas, enfim, não pode avançar sobre a soberania nacional dos países, salvo considerando aí o Conselho de Segurança da ONU, quando se envolve genocídio, etc., e sim, ela pode decretar uma intervenção, como já fez em outras oportunidades, né? Bom, a questão dos antifas, bom, isso é bem interessante. Os antifas não têm origem brasileira, os antifas têm origem francesa, né? O antifascismo francês é um grupo de extrema esquerda, quer dizer, bom, lá na França é um grupo de extrema esquerda que adota, digamos que também, vamos colocar aqui, práticas enérgicas que envolvem o combate físico, que envolvem a violência física, né? No caso da França, especialmente, contra o que se chama de neofascistas ou neonazistas, que são antissemitas. Então, os antifas na França, eles vão mesmo para quebrar, né? Vão para briga, mas não se resume a isso, né? Então, é um combate de choque, gritando que a violência ela tem uma via de justificativa, né? Há uma violência que é inválida e uma violência que é válida, uma violência que é justa e uma violência que é injusta, né? E os antifas, nesse sentido lá, estão um pouco nessa perspectiva já há muito tempo, mas há mais coisas aí. E no caso brasileiro, olha, eu não domino a bibliografia, nem sei se tem bibliografia que discuta os antifas no Brasil, tá? Eu tenho lido algumas coisas sobre a direita contemporânea, né? Tem um livro recente sobre as direitas na América Latina, é um livro que foi publicado pela editora Alameda, se não me falha a memória. Ele está ali do outro lado, na minha pequena biblioteca, posso ter pegado depois. O Rodrigo Pato Samota é um dos organizadores, em que se tem uma discussão mais contemporânea, mas sobre os antifas eu acho que ainda não tem, posso estar equivocado. O que eu acho é assim, que precisaria conhecer melhor a organização no Brasil, saber os seus princípios ideológicos, saber como ela enxerga a sociedade brasileira. Então ficou muito na moda, você pega alguém cola lá, coloca no Instagram, eu sou professor antifa, eu sou isso, sou antifa, não sabe nem o que é exatamente, como uma perspectiva de atuação. Eu acho que se, assim, é uma opção pessoal daí, né? Se os grupos que foram se formando, eles estiverem defendendo a democracia, as liberdades, as igualdades, os direitos das minorias e um Estado democrático de direito, eu acho que eles devem ser respeitados e deve haver um diálogo com eles na sociedade, né? Então, eu partiria um pouco por essa lógica, né? Qualquer extremismo sempre é perigoso, mas lembrando que talvez um extremismo que defenda a democracia, ele seja um extremismo que possa ser considerado dentro do debate, tá? Mauro. É isso, Cândido? Bom, tem mais uma pergunta aqui do Edmilson, e aí eu acho que dá para casar a minha aqui também. A gente já estamos indo para os finalmente. A Andriele falou que quer saber sobre essa referência que você falou, tá? Então depois você passa para a Adri, então. Vamos lá. O Edmilson perguntou o seguinte: a Declaração dos Direitos Humanos foi um marco para a sociedade mundial. Porém, continuamos a ver no mundo movimentos fascistas que atentam contra ela. A democracia falhou em relação a isso? A pergunta dele é essa, né? O André voltou a fazer uma pergunta aqui, um comentário, André. Deixa eu ver aqui, ó. Em suas pesquisas sobre o tema, trazendo um pouco mais para a América Latina, tem informações sobre a realidade atual dos grupos neonazistas da Argentina, tendo em vista que eram bastante comentados na mídia no final do século passado e que a Argentina também sofre com a questão da falta de representação. André, é um comentário? Pelo jeito é um comentário. Ah, uma pergunta. Ah, tá. Uma pergunta, Cândido, do André. Não sei se ficou claro. Qualquer coisa também você pode... Tá no chat também, qualquer coisa você pode, se achar que não ficou muito claro. Mas assim, a minha pergunta, Cândido, é um pouco nessa mesma linha, assim, vamos colocar... Eu tô com o projeto Precisa hoje sobre o Brasil Paralelo, né? E conhece bem. É justamente como eles constroem narrativas nostálgicas vinculadas a um passado ali e tudo mais. Mas eu quero ir para uma outra linha, assim. Tem uns pensadores
também contemporâneo nosso, né? Um coreano chamado Byung-Chul Han, que ele trabalha muito sobre isso, como é que nós somos hoje, na era do digital, mais consumidores do que cidadãos, né? E ele, inclusive, chega a falar sobre o chamado mundo pós-política, porque é isso, é que você falou agora há pouco, né? O que ele quer dizer? Alguém botou a bandeirinha antifa, todo mundo coloca sem saber o que é, tem aquele movimento, de repente aquilo acaba. Né? Você não tem hoje, de fato, não existe um movimento numa perspectiva histórica, né? Você tem um movimento na perspectiva do afeto, né? Aquela massa que se junta naquele momento e daquilo ali se esvai, né? Acho que a crítica dele nesse sentido é muito interessante, ele trabalha na perspectiva chamada da psicopolítica, né? Só que me parece que falta uma bagagem ali, foi o que você falou, né? Que a extrema-direita conseguiu, nesse mundo tão partilhado, né? Ou seja, outro cara chamado Franco Berardi, o italiano, outro filósofo, fala sobre isso, né? Que hoje a gente tem um processo onde a solidariedade, que todo mundo fala, ela está muito distante, porque as pessoas são indivíduos, não são mais coletivo, né? Como é que essa extrema-direita, seja no Brasil, a direita no Brasil, a extrema-direita no Brasil, ou na própria Europa, como é que você acha ela conseguiu, num mundo como esse, construir essas pontes para continuar com o mínimo de base, né? Ou seja, no Brasil, por mais que a extrema-direita, não estou nem falando de fascismo, tá? Mas a direita, ela deu uma desidratada após a eleição, né? Mas ela tem ali, né? A pergunta é, como é que consegue esse atual governo, com todos os problemas, manter ali uma base de 30% de apoio ainda, né? Você vê, quando você acha que a coisa vai dar uma desidratada, continua. A gente percebe alguns movimentos que vai nessa linha, né? Eles sempre criam crises, me parece, que é para poder manter essa galera unida, né? É só isso? O que você consegue ver como esse retrato, né? Pensando nesse mundo onde hoje nós somos mais virtualmente pela pandemia, mas antes mesmo, né? E ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade, talvez seja aí o problema da esquerda, não sei se a esquerda sempre foi organizada por base, e a partir de movimentos sociais, organizados, estruturados. Esse mundo desidratado e compartimentalizado acaba que, por uma forma ou por outra, afetando diretamente a base da esquerda. O que você acha? Bom, falei muito, agora vou passar para você. Tudo bem, Mauro. Bom, vou começar pela do Edmilson aqui brevemente, Declaração de Direitos Humanos, né, se a democracia falhou. Aí eu vou usar, realmente, posso usar muita gente, mas vamos começar pelo próprio Pierre Rosan Vallon, no livro sobre a política, né? E daí também a gente nós poderíamos tocar em outros autores, mas para dizer o seguinte, o Emílio Gentili vai chamar a atenção da necessidade do estudo do fascismo, né? E por quê? Porque, na realidade, a democracia é extremamente frágil. Então, não acho que a democracia tenha falhado em relação ao fascismo. Quem falhou fomos nós, né? E por que isso? Porque aí é uma discussão que é simples de ser feita, né? Digamos que os modelos de regime de governo que estão associados ao poder centralizado, como a monarquia absoluta, os governos autoritários e totalitários, para usar um termo mais amplo, né? Nesses governos, nessas formas de governo, você tem, digamos que aí, o poder de decisão centralizado, né? Na mão do rei, da monarquia, e depois, no caso das ditaduras ou dos regimes totalitários, o poder centralizado na mão do líder, né? Do ditador militar ou do fascista, do governo fascista, como o Hitler e Mussolini. Então, o poder de decisão está ali, né? Bom, na democracia, seja liberal ou de outra natureza, o que nós temos por enquanto atualmente é liberal, nessa democracia liberal, o lugar de decisão, o lugar de poder, o lugar de coordenação das políticas da sociedade, de controle da sociedade, ele não está na mão do rei, não está na mão do ditador, está na nossa mão, do cidadão. E aí você tem um problema. A democracia ela tem que ser vigiada, tem que ser cuidada, ela é cotidiana, ela pressupõe exercício de cidadania, de controle. Não se deixa na democracia passar uma vírgula, quer dizer, porque o meu adversário está sendo preso ilegalmente, mas nem tudo bem, ele é meu adversário, né? Uma hora vai chegar a sua vez, né? Então, na realidade,
a democracia, ela pressupõe esse poder que é diluído, tá, com os cidadãos. E aí demanda um pouco, tem um áudio aberto aí, demanda um pouco, portanto, que nós nos mobilizemos, exercitemos a cidadania, os nossos direitos e os nossos deveres, e a controlemos, né, e a protejamos constantemente. Então ela não falhou, quem falou fomos nós, mas ainda dá tempo para mudar, tá? Depois o André, se eu entendi bem, ele está falando, portanto, da questão ali da Argentina, perguntando sobre o neonazismo na Argentina. Só recuperar um pouquinho aqui onde ele coloca aqui, né? Bom, assim, meu domínio sobre a Argentina é bem restrito, que eu sei de lá é um pouco dos anos 30 e 40, da proximidade do governo argentino com a Alemanha nazista, que era muito maior do que a proximidade do governo brasileiro. Não é à toa que nos anos 60 quem foi encontrado na Argentina foi preso na Argentina trabalhando com outro nome, com família, com filhos, etc. Foi o Himmler, né? O Eichmann, né? Que era nada menos do que o chefão do programa, que controlava o programa de transporte, né, do governo nazista, de transporte de trens lá para os campos de concentração. Então o Eichmann vem para a Argentina com passaporte falso. Tem gente que vai dizer que ele vem com passaporte concedido pela Igreja Católica. Não sei se isso é verdade, acredito que não. Então ele é pego pelo Mossad na Argentina. Tem vários filmes sobre isso. A Netflix tem 2 ou 3, se não me falha a memória. Isso é verdade. Ele é julgado, né? Depois ele vai ser julgado e etc. Bom, então a Argentina tem sim uma tradição muito mais forte de proximidade com o nazismo do que o caso brasileiro. Atualmente, há sim problema de representação, né? A sociedade argentina é bem mais tensionada do que a nossa. As minorias têm combatido fortemente, até recentemente, o governo anterior. Agora talvez isso tenha mudado um pouco por conta da pandemia, ou porque o governo também que está posto, em tese, é um governo que está alinhado mais às políticas de esquerda, entre aspas, né? Uma colega nossa que está lá, que é a Patrícia Fogelman, que atua também num segmento muito específico de defesa da igualdade de gênero, né? Enfim, mas precisaríamos aprofundar um pouco mais esse debate. Eu tenho, assim, produções junto com colegas de lá, mas que se voltam um pouco mais dos anos 60, ali sobre comunismo, anticomunismo, essa coisa toda, contemporaneamente, eu te devendo um pouco, André. Depois, Andriele, depois eu posso passar a referência, né, do livro, não tem como sair daqui agora para pegar ali, mas são, acho que a direita na América Latina, algo assim, né, e eu posso passar daqui a pouco a referência, tá? Depois, Mauro está falando de extrema-direita com o direita, né, as pontes, no caso do Brasil. Bom, aí também, se eu compreendi bem a sua indagação, Mauro, me parece que seja a extrema-direita na Europa, a direita na Europa, ou a extrema-direita ou direita no Brasil, no caso europeu, você tem uma diferença, né? Você tem tem um enraizamento histórico. Então, seja na Alemanha ou seja na França, as extremas direitas desses países, né, elas não nascem do nada, né? Elas têm ali uma tradição, digamos, vamos usar o termo, uma cultura política, né, de direita ou de extrema direita, ou, quer dizer, uma tradição para outros, né, que tem vínculos com alguns pensadores, com alguns políticos tradicionais, com um rol de vínculos históricos, e, portanto, isso vai passando, inclusive, pela religião, com vínculo, às vezes, com o catolicismo ou com outras religiões, né? Então, esses grupos, eles estiveram ao longo dos anos 80, 90 e 2000 de forma não hegemônica na sociedade, em minoria, e no momento em que há uma crise econômica, política de representação, esses grupos aproveitam desse cenário caótico para aparecerem nesse cenário e se apresentarem como salvadores da pátria, como iluminados, como defensores da razão, da ética, da ordem. Na realidade, isso é tudo uma fraude. Isso é um discurso ideológico construído para chegar ao poder. Bem, praticamente quase nada daquilo será operacionalizado, porque um dos elementos centrais da extrema-direita, né, é justamente a mentira, né? A mentira é um negócio central. E a mentira cínica, deslavada a todo preço. Então, o extremismo de direita tem um pouco essa dimensão, que está próximo ali mesmo do fascismo, tem isso também, né? Da fraude, né? Bom, então tem uma base, quer dizer, no caso do Brasil, vamos dizer que a extrema-direita, segundo um artigo de alguns colegas lá da Universidade de São Paulo, é de que, em um livro recente do Leandro Gonçalves, lá do Juiz de Fora, sobre o integralismo, né? Você tem o fascismo brasileiro, né? Então você tem um enraizamento desse fascismo histórico brasileiro junto com o integralismo, ou agora neo-integralismo,
né? Mas do ponto de vista da base social, essa base é circunstancial, é uma base fragmentada que vem gente da TFP, vem gente do integralismo, vem gente da Igreja Universal, vem gente desiludido que era da esquerda, vem gente da direita tradicional, todo mundo vai e entra nessa onda junto com indivíduos que são quase que verdadeiros psicopatas, né? E que vão, na realidade, partir para a violência nua e crua, né? Então todo mundo se junta um pouco nesse meio, um negócio muito brasileiro isso, de, bom, juntar protestante com católico reacionário, junto com integralista, junto com ateu, junto com militar, mas isso é brasileiro, né? É uma falta de uma tradição de uma extrema-direita, quer dizer, que tivesse um enraizamento claro, né? Como se dá no caso da Alemanha, né? Como se dá no caso da França, etc. Então essa fragmentação ela vai ocorrendo progressivamente dentro da própria extrema-direita brasileira, mas há assim um núcleo duro que permanece, né? Que acompanha, seja de um lado por um certo viés fisiológico, ou seja, por outro lado, porque realmente acredita no que tá posto, enfim, acredita que a Terra é, enfim, quadrada, né, e que se você chegar então na direção do Japão tem um precipício e aí você cai no nada, né, então assim, isso é verdade, as pessoas acreditam nessa coisa, né, então acho que o cenário brasileiro ele é um pouco mais complexo para ser entendido tão rapidamente assim, tá? Lembrando que estamos tratando de temas que são vivos, né, que são extremamente contemporâneos e, portanto, no caso da história, ou mesmo de qualquer outra ciência, é sempre complexo fazer afirmações taxativas sobre esses fenômenos que estão acontecendo. Então, é claro que a gente está tentando utilizar aqui os referentes da ciência política, sociologia, história contemporânea para oferecer algo que possa contribuir para a compreensão desses elementos, né? Mas, sem dúvida, nunca fechar a discussão, e isso aqui não é o objetivo, tá? Mas questões, Beleza, cara. Não, acabou por aqui. O pessoal está tímido hoje. Apesar que tiveram bastante perguntas, eu acho que foi legal. E a Fernanda falou aqui, parabéns pelas excelentes abordagens. A Mônica, também professora nossa lá de Paraná, também tinha dado parabéns para você, Cândido, falou que muito legal a sua abordagem. A Cirle, nossa companheira do grupo, também, dando parabéns. Bom, Cândido, primeiro eu te agradeço muito pelo tempo, né? Já vamos aí para 1h30. Assim, chegamos a ter mais de 120 pessoas e temos aqui até agora 106 aqui, pessoas conseguindo manter-se ligados a gente, muito bacana. Pensando, nós tivemos 200 inscritos, eu acho que está bom o nosso quórum. E não só um quórum passivo, né, mas um quórum que também participou, que fez suas perguntas e tudo mais. Agradeço a presença de todos, vou falar que muita gente aqui, mas nossos alunos do nível médio, que estão aqui maciçamente, mas também os nossos alunos do Licenciatura em Geografia, né, que também estão entrando aqui, que é uma área muito próxima da história nesse sentido, que é legal. Também nossos colegas do Instituto que estão aqui participando. Enfim, não vou poder falar todo mundo porque não sei realmente quem está. Mas também alguns colegas, né, de UFMT ainda, o André, a Andriele, que mandou um parabéns para você também. E é isso, muito obrigado mesmo, agradeço mais uma vez. Foi uma aula e tanto para mim, inclusive, que muita coisa ficou esclarecida em termos do que é o neofascismo, né, e o que é o fascismo e o que é o neofascismo, até porque muitas vezes nós somos levados pela emoção, né, muitas vezes, ou pelo afeto, né, e pelas pessoas falando, a gente vai naquele movimento, naquele enxame de pessoas das redes e taxa todo mundo de fascista ou de antifascista, né? E como você disse, eu acho que você colocou muito bem, nós temos que aprender justamente a compreender os processos históricos, né, para saber diferenciar uma coisa da outra. Fiquei muito contente porque para mim foi uma aula. Espero que todo mundo tenha aproveitado da mesma maneira. Quer fazer alguma fala, Cândido? Agradeço muito. Sim, eu queria realmente agradecer você pelo convite, aos colegas aí também de Rondônia, de outras regiões que possam estar assistindo, cumprimentar o André, que está aí, que é um ex-aluno, que tem um carinho especial, a Andriele também foi me orientando, um excelente profissional, outros alunos aqui da UFMT ou do IF aqui de Mato Grosso, né,
dizer realmente que vocês têm aí uma boa equipe trabalhando, né, com iniciativa, porque às vezes você tem uma boa equipe, mas não tem iniciativa, né? Então vocês têm iniciativa, isso é importante. Acho que vocês que estão assistindo, se inscreveram, deveriam participar das outras mesas, tem outras mesas interessantíssimas, talvez até muito mais do que essa. Vocês deveriam acompanhar os debates aí, pretendo também acompanhar alguns deles, né? E realmente dizer, como colocação final, que foi um prazer estar aqui com vocês. Atenção com essas discussões, o que nós passamos aqui realmente são muito, digamos assim, um caráter muito geral mesmo da problemática, tá? Não esperem, como diria lá o próprio Paxton, o Hobsbawm, o fascista que anda com a suástica no braço é o caso menos problemático, né? Isso é um caso de polícia, né? O problema é aquele que não está identificado, né? Não se identifica. Então, não espere que você vai ter um partido fascista, um grupo fascista no Brasil, aqui a colar. Não, isso não se dá mais assim. Há um processo que o Paxton vai dizer que é um processo de normalização, dentro do qual práticas, posturas que são altamente autoritárias, intolerantes, de natureza realmente fascista, elas passam a ser tidas como normais dentro da democracia. Esse é o grande problema. E como que isso se dá? Se dá a partir de uma articulação entre a direita clássica com essa extrema-direita contemporânea em favor da permanência no poder. Então, a problemática é um pouco mais ampla, justificando um pouco aí que, às vezes, não tem como entrar muito num debate estritamente acadêmico aqui, dada a situação de uma live dessa natureza. Parabéns mais uma vez, agradeço a todos aí, espero ter podido contribuir com vocês para algumas reflexões, fico à disposição aí para eventos futuros sobre outras temáticas. Por exemplo, religião e política, se vocês quiserem, a gente pode voltar a falar em outra oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado, Cândido. Vamos, sim, sobre religião e política, toda certeza, se não para esse ciclo de lives já vai finalizar, mas para um projeto, porque, como você sabe, o pessoal do Brasil Paralelo está ali com os monarquistas e com os católicos, né? Então é uma coisa que a gente... Eu acho que a Tainá e a Rebeca, que fazem parte do projeto comigo, já ficam ligadas aí, viu, meninas? Ó, quando for tocar no assunto sobre religião lá no Brasil Paralelo, já sabe quem procurar aqui, ó, o Cândido. Bom, Cândido, foi muito bom mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Para todos que vão ficando aqui, semana que vem tem mais uma live, mesmo horário, mesmo dia, quarta-feira que vem, dia 29/7, às 19 horas. Semana que vem é com a professora Kátia Sanfelice, da Unir de Ariquemes, falando sobre movimentos sociais, trajetória, desafios e perspectivas, tá? Gente, acho que vamos agora descansar, né? Porque já deu. Cândido, muito obrigado. Depois que estiver pronto o link, te mando para você compartilhar com o pessoal. Abraço, gente, boa noite e até a próxima. Um abraço, até mais.